Sabe aquela fome que bate na madrugada para quem vira a noite trabalhando? Um lanche parece a coisa mais normal do mundo, né? Mas e se esse simples ato de comer fora de hora estivesse bagunçando todo o nosso relógio biológico? Vamos mergulhar na ciência por trás disso para entender o impacto que um lanche noturno pode ter no nosso corpo. Olha, para a gente já ir direto ao ponto, essa citação aqui da revista científica Sleep resume a questão de forma perfeita. Ela já prepara o terreno para tudo que a gente vai conversar. A mensagem principal aqui é bem clara. O que se come e principalmente quando se come durante o turno da noite faz toda a diferença. Pois é, e esse é um desafio enorme para milhões de pessoas. Trabalhar à noite já é ir contra a maré do nosso corpo, e comer durante esse período é super comum, seja para matar a fome ou só para se manter acordado. O problema é que essa prática pode estar criando uma baita confusão interna no nosso organismo. Basicamente, a história é a seguinte: o nosso corpo não foi feito para digerir comida no meio da noite. Pensa só: nosso sistema digestivo, nossos hormônios, o nosso metabolismo, tudo isso entra num modo de descanso. Quando a gente come, a gente força esses sistemas todos a trabalharem num momento que não deveriam, e aí cria-se um conflito. E para entender esse conflito, a gente precisa conhecer um personagem central nessa história, o cortisol. Muita gente conhece ele como o hormônio do estresse, mas ele também tem um papel fundamental para regular o nosso ciclo de um dia inteiro. É que tudo no nosso corpo segue o que a gente chama de ritmos circadianos. Pensa num relógio mestre que fica lá no nosso cérebro, numa área chamada núcleo supraquiasmático, ou NSQ. É ele que dita o ritmo de quase tudo o que acontece no corpo ao longo de 24 horas. É esse tal de NSQ que comanda o show. E essa analogia da orquestra é simplesmente perfeita. O cérebro é um maestro, mandando sinais para os órgãos, que são os músicos. Quando a gente come à noite, é como se o baterista decidisse fazer um solo no meio da madrugada, enquanto o resto da orquestra está tentando dormir. Essa falta de sincronia ou desincronização é onde os problemas começam. Agora, olha só que interessante como o cortisol deveria funcionar num dia normal. O nível dele sobe lá no alto de manhã, para ajudar a gente a despertar e ter energia. Depois, ao longo do dia, ele vai caindo, caindo, até chegar no ponto mais baixo, que os cientistas chamam de nadir, bem no meio da noite. Isso é crucial para a gente ter um sono de qualidade. Então, aqui é que mora o perigo. Quando esse ritmo certinho é quebrado e os níveis de cortisol ficam altos de noite, a coisa complica. Várias pesquisas já ligam esse padrão, essa curva mais plana de cortisol, a riscos bem sérios para a saúde, como o desenvolvimento de resistência à insulina, que é um passo antes do diabetes tipo 2. Ok, mas como os cientistas tiveram essa certeza de que comer à noite mexe tanto assim com o cortisol? Bem, eles bolaram um experimento super engenhoso que deu respostas bem claras e é isso que a gente vai ver agora. O que eles fizeram foi o seguinte: eles montaram um laboratório todo controlado que simulava um ambiente de trabalho noturno. Com isso, eles conseguiram observar os efeitos de diferentes estratégias de alimentação no corpo e isolar direitinho o impacto de comer ou não durante a noite. Os participantes foram divididos em 3 grupos. O primeiro fez uma refeição de verdade à meia-noite e meia, com 30% das calorias do dia todo. O segundo grupo comeu só um lanchinho, com 10% das calorias. E o terceiro grupo, bom, esse não comeu nada durante a noite. Um detalhe importante: a quantidade total de calorias em 24 horas era a mesma para todo mundo, só mudava a hora de comer. Durante todo o estudo, os pesquisadores ficaram medindo os níveis de cortisol da galera. E os resultados? Bom, eles foram, para dizer o mínimo, bastante reveladores e apontaram para algumas conclusões bem importantes. A primeira coisa que eles notaram, e isso é super importante, é que só de trabalhar à noite o corpo já sentia o baque. Não importava o que a pessoa comia. No quarto dia de estudo, os níveis de cortisol à noite estavam mais altos e os de manhã mais baixos. Isso já mostra que o trabalho noturno por si só já é um desafio para o corpo. Mas aqui vem o pulo do gato, a principal descoberta. O grupo que não comeu nada durante a noite conseguiu manter os níveis de cortisol baixinhos como deveriam estar. Já os outros 2 grupos, não importa se era uma refeição completa ou só um lanchinho, qualquer comida de madrugada fez os níveis de cortisol subirem. E agora vem a grande surpresa. A gente poderia pensar que um lanchinho pequeno seria quase inofensivo, certo? Pois é, mas não foi bem assim. O estudo descobriu que o aumento do cortisol no grupo do lanche foi mais teimoso, mais persistente ao longo dos 4 dias do que no grupo que fez a refeição completa. Quer dizer, até um pouquinho de comida na hora errada pode ter um efeito disruptivo bem duradouro.
É claro que, como toda boa pesquisa científica, esse estudo abriu a porta para um monte de novas perguntas. Ele nos deu uma peça super importante do quebra-cabeça, mas a imagem completa ainda está sendo montada. Os cientistas agora querem entender os detalhes. Por exemplo, será que o horário exato da refeição noturna faz diferença? É melhor comer logo no início do turno? E se a pessoa comer tudo numa janela de tempo menor, mesmo que seja durante o dia, isso ajuda? E a luz do ambiente de trabalho, como ela entra nessa equação? Essas são as próximas perguntas a serem respondidas. Tá, então o que a gente tira de tudo isso? Qual é a moral da história na prática? Olha, a conclusão mais forte que a gente tem até agora é que a melhor estratégia para quem trabalha no turno da noite talvez seja tratar a noite como noite. Ou seja, um período de jejum, da mesma forma que seria se a pessoa estivesse dormindo, e concentrar toda a alimentação durante as horas do dia. E o porquê disso é fundamental. Ao evitar comer à noite, a pessoa ajuda o corpo a manter o ritmo natural do cortisol, mantendo ele baixo quando deveria estar baixo. E isso, por sua vez, pode ajudar a proteger contra aqueles riscos de saúde a longo prazo que estão ligados a essa curva de cortisol toda achatada. E tudo isso nos leva a uma questão final, muito maior. A responsabilidade não é só do trabalhador. Como a sociedade, as empresas e os governos podem usar esse tipo de conhecimento para criar ambientes de trabalho mais saudáveis, ambientes que ajudem a saúde desses trabalhadores essenciais que mantêm o nosso mundo girando 24 horas por dia. A resposta, ao que tudo indica, pode estar não apenas no que a gente come, mas principalmente em quando a gente come.